Mac picanha, sem picanha. E o ketchup do Madeiro, afinal, tem açúcar? Não tem açúcar? Ou a gente já nem sabe mais em quem confiar? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Depois de um cliente denunciar uma propaganda enganosa, o Procon do Distrito Federal fiscalizou algumas lanchonetes do McDonald's e constatou que não tem picanha no Mac Picanha. Quem imaginaria, né? Só porque se chama Mac Picanha? Pois é, mas por causa disso o Procon proibiu a venda do sanduíche em Brasília até que a publicidade seja corrigida. Sanduíche processado com aroma de picanha deveria ter sido a denominação correta. E em São Paulo, a falta de picanha também rendeu polêmica, com uma ameaça de ação por propaganda enganosa no Procon Paulista. E o que diz o McDonald's? A rede lamentou as dúvidas geradas e disse que vai destacar a composição dos sanduíches de maneira mais clara. O Procon do Distrito Federal proíbe a venda de sanduíche de rede de fast food que dizia ser uma coisa, mas não era. A proibição da venda do Mac Picanha na rede McDonald's do Distrito Federal passou a valer ontem. A decisão partiu da denúncia de um consumidor que alegava que o produto não teria o corte de picanha na composição. Segundo o Procon, a publicidade não traz informação clara de que o hambúrguer contenha qualquer porcentagem do corte bovino. A seguir, o Procon de São Paulo também pediu esclarecimentos sobre a composição do sanduíche, assim como o Ministério da Justiça. O CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, abriu um processo para analisar a campanha da rede de lanchonetes. Depois de toda a repercussão, a franquia decidiu retirar do cardápio, a partir de hoje, os sanduíches com esse nome. A rede informou que eles tinham um molho, sabor picanha, e carne bovina com uma variedade de cortes. E pediu desculpas se o nome escolhido gerou dúvidas. E o que diz o Código de Defesa do Consumidor sobre publicidade enganosa? Artigo 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. E jamais me passaria pela cabeça que alguém seria induzido a pensar que Mac Picanha tem picanha? Foi bem ridículo isso. Olha só a íntegra da nota emitida pelo McDonald's. A rede esclarece que a plataforma recém-lançada, denominada Novos Mac Picanha, tem esse nome justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor, ao oferecer sanduíches inéditos desenvolvidos com um sabor mais acentuado de churrasco. Até aqui não disse nada, né? Vamos lá, continua. Para isso, os lançamentos trazem a novidade do exclusivo molho sabor picanha, com um aroma natural de picanha. Uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho 100% carne bovina, produzido com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente. Lamentamos que a comunicação criada sobre os novos produtos possa ter gerado dúvidas e informamos que haverá novas peças destacando a composição dos sanduíches de maneira mais clara. Advogados são pessoas admiráveis, né? O pessoal consegue redigir um palavrório em cima do negócio que é indefensável. Veja bem, não é que haja prejuízo à saúde do consumidor, porque, na realidade, a única coisa que não faz mal para a saúde do consumidor nesse lanche é justamente a carne, e tanto faz se ela for picanha ou se for carne de outra parte do boi. A questão aqui não é essa, é uma questão do que é certo e do que é errado. O que você anuncia deveria ser aquilo que você está vendendo. Me chamou a atenção nessa declaração do McDonald's que eles falam que essa linha inovadora tem hambúrguer com 100% carne bovina. O que tem nos outros hambúrgueres que não são 100% carne bovina?
Como disse o diretor-geral do Procon do Distrito Federal, a forma como o McDonald's usa o nome picanha em seu produto e na divulgação da campanha publicitária induzem o entendimento de um produto composto pelo corte da carne picanha. E isso sim induz o consumidor ao erro e se caracteriza como publicidade enganosa. E vamos combinar que a um custo de R$40 podia ter picanha nesse sanduíche. Ou eles podiam simplesmente chamar de outra coisa. Não precisa ser feito de picanha um sanduíche do McDonald's, desde que eles não coloquem esse nome, né? Consumidor não é palhaço. E enquanto isso, em outra lanchonete perto de você... O Madeiro me tirou do sério nos últimos dias. Na verdade, essa história começou lá em 2020, quando eu mesma cheguei a ficar feliz quando vi que o ketchup da lanchonete, dentro do restaurante, não tinha açúcar. Nem no painel frontal, quando eles mencionavam os ingredientes, nem atrás, quando a gente vira a embalagem e olha a lista de ingredientes. Não tinha nenhum açúcar. Eu achei aquele ketchup muito gostoso e resolvi comprar uma unidade para levar para casa. Eles então me entregaram uma sacolinha lacrada e quando eu cheguei em casa, tive uma surpresa bem desagradável. No produto que eu comprei para trazer para casa, tinha açúcar na lista de ingredientes e eu fiquei furiosa. Naquela ocasião, eu fiz uma reclamação formal para o Madeiro, também entrei em contato com a Hemmer, que consta na embalagem como sendo o fabricante do molho, falei com eles através das redes sociais, ninguém deu a mínima. E o detalhe é o seguinte, esse ketchup ele é bem doce. É inequívoco que ele é adoçado com alguma coisa. Portanto, na versão em que o açúcar não estava declarado, era muito estranho que não tivesse um adoçante, por exemplo, uma estévia ou um adoçante artificial. Porém, tudo começou a fazer sentido quando você viu a versão que tinha açúcar declarado. Mas aí como se explica o outro que não tinha? Então a questão é, tem açúcar ou não tem? O fabricante precisa decidir, né? E por que essa inconsistência no rótulo é inadmissível e confunde o consumidor? Ainda que pela tabela nutricional a quantidade de carboidratos não seja tão importante, mesmo naquele que tem açúcar, o mesmo produto não pode ter 2 dizeres de rotulagem, levando assim ao erro. Afinal, tem ou não tem açúcar? Qual das 2 versões está certa? Será que alguma delas está certa? E veja, alguém pode dizer, isso é um pequeno detalhe. Depende, o que é um pequeno detalhe para um pode não ser para outro. Eu estava pensando quando a gente ia gravar essa matéria, e se o assunto fosse glúten, por exemplo? E se tivesse declarado numa versão do produto que é com glúten, noutra que é sem glúten, e uma delas estivesse errada? Pô, isso é uma questão muito séria. Mas veja, para um diabético tipo 1, por exemplo, que usa a estratégia de baixo carboidrato para manejo da sua doença, se ele achar que esse é um ketchup 0 açúcar, pode ser que ele coloque uma boa quantidade. Eu sou um que gosto de botar bastante. Então, não é um pequeno detalhe, mas é o mesmo assunto que a gente falou no McDonald's. Mais importante do que isso é o que é certo nessa área. Isso coloca em jogo para mim a reputação da marca. Eu ainda não engoli essa história, sabe por quê? Eu publiquei esse caso na minha lista das descobertas do mês de abril, que eu publico sempre no final do mês, uma relação de produtos industrializados com a minha avaliação, e eu contei toda a historinha com as fotos das embalagens. Isso aconteceu no dia 28 de abril, e naquele dia eu convoquei os meus seguidores do Instagram, do Telegram e lá no blog para também comentarem a sua indignação e a gente encaminhou para o Madeiro e encaminhou para o fabricante Hemmer. Em menos de 24 horas após essa publicação, ou seja, no dia 29 de abril, eu recebi pelo Instagram uma resposta do fabricante Hemmer. E a resposta diz assim: com relação ao seu questionamento, informamos que em 2020 utilizávamos uma versão do rótulo que não tinha açúcar na formulação. Uma versão do rótulo. Prestem atenção. Né? Em outubro de 2021, tivemos a atualização da formulação e, consequentemente, dos rótulos. Tanto que na lista de ingredientes está descrito que utilizamos açúcar e glicose. Peraí, eu nunca vi essa embalagem desse ketchup que diz que tem açúcar e glicose. Pelo menos eu nunca vi. Toda vez que eu vou no Madeiro, eu procuro para ver se eles atualizaram e nunca vi isso. Tem um doce pra caramba que diz que não tem açúcar e obviamente tem. E tem outro, igualmente doce, que diz que tem açúcar, mas não fala em açúcar e glicose. Sim, eu sei que glicose é um açúcar, mas açúcar normalmente escrito assim significa sacarose,
Mais uma vez, não faz diferença para o consumidor, mas o que é certo, é certo. Eu vi até uma versão dessa embalagem que dizia açúcar mascavo. Então, assim, parece uma festa. Eles colocam o que eles querem colocar por escrito, porque, quem é que vai conferir? Nós, né? Uhum. Essa é a última tiragem e é a correta. Pode ser que o Madeiro tenha alguma coisa com os rótulos anteriores, porque até 13 de outubro de 2021 era usado o rótulo antigo e o produto tem uma validade de 10 meses. Quanto ao estoque do que o Madeiro envia para cada restaurante, a companhia Hemmer não tem como controlar, fato. Com relação à versão do rótulo de 2020, informamos que o rótulo estava errado e o ajuste já foi realizado. E todos os novos rótulos já estão saindo com o açúcar declarado. Ficamos à disposição. Então, deixa eu ressaltar 2 coisas que me chamaram a atenção nessa resposta. Abre aspas. Tanto que na lista de ingredientes está escrito que utilizamos açúcar e glicose. Com relação à versão do rótulo de 2020, informamos que o rótulo estava errado e o ajuste já foi realizado. Conclusão. Após a minha primeira reclamação lá em 2020, para a qual eu nunca tive resposta, eles parecem ter reformulado o produto e alegam que atualizaram o rótulo. Só que agora a gente está em 2022 e o Madeiro continua usando as embalagens antigas, sem o açúcar declarado. Como isso é maior do que o tempo de validade do produto, nos ocorreu que talvez o que esteja sendo feito é o reaproveitamento de embalagens pelo restaurante. A gente não sabe. Seja lá o que for, tá tudo errado, porque o produto é doce e em vários dos rótulos nos restaurantes o açúcar não está declarado. E para quem faz low carb, para quem é diabético, é importante, sim, saber se tem açúcar ou não. E, falando em algo maior do que isso, que é o mesmo assunto que envolve o McDonald's, o certo é o certo, você tem que declarar corretamente o que está dentro do produto. E não se espera menos do que isso de empresas do porte do Hemmer ou do Madeiro. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. A Hemmer, na verdade, agora dessa vez, depois que eu fiz esse escândalo nas redes sociais, me respondeu honestamente. Eu até agradeci o esclarecimento e a transparência. Infelizmente, eu precisei fazer esse barulho todo para a gente ter esse retorno. Mas agora a gente já sabe, né? O ketchup do Madeiro não tem apenas açúcar, tem também glicose e a gente já pode parar de consumir, porque se a gente tiver que comer açúcar, pelo menos eu prefiro que seja em outra forma. E já que o chefe Junior Durski colocou o seu e-mail na embalagem do ketchup, quem sabe vocês todos que estão nos ouvindo mandem um e-mail para chefjuniordurski, com ki, @restaurantemadeiro.com.br e encaminhe as descobertas do mês de abril lá no site sarifontana.com. Eu acho que, assim como a Hemmer respondeu corretamente, assim como o McDonald's também acabou tendo que cancelar sua propaganda enganosa por causa da denúncia de um consumidor, quem sabe com a denúncia de todos vocês, acaba essa palhaçada desse rótulo de um produto doce que alega não ter açúcar e alega não ter adoçante. É isso aí, a mensagem de hoje é a seguinte: o consumidor tem poder e às vezes a gente pensa que não vai fazer barulho porque é um só. E eu, lá em 2020, quando tentei reclamar e mandei e-mail para todo mundo lá no Madeiro, não tive resposta. Mas agora, em 2022, eu resolvi convocar todo mundo para ir lá e reclamar e a gente conseguiu juntos fazer esse barulho. Eu fiquei feliz que as descobertas do mês já estão causando esse impacto e trazendo esse retorno positivo para os consumidores. Juntos, a gente pode sim atuar como um fiscal, prestando atenção naquilo que a gente consome e conseguindo maior transparência e honestidade nos alimentos. Este episódio usou áudios de TV Cultura. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.